Olá, hoje a gente vai ver uma abordagem um pouco diferente sobre longevidade e saúde. A jornada para uma vida longa talvez não comece num exame, mas sim numa boa reflexão. Antes de pensar em como viver mais, vale a pena se perguntar por quê. A motivação é o medo de morrer ou é um verdadeiro amor pela vida? Porque sem um porquê bem definido, essa busca pela saúde pode até virar uma doença. A definição oficial de saúde da OMS é bem exigente, mas será que ela é realista? Esse ideal de bem-estar completo é quase uma utopia, né? Faz parecer que tá todo mundo doente. O filósofo Gadamer tinha uma visão diferente. Para ele, saúde é, na verdade, resiliência. Saúde de verdade é poder viver a vida sem ter que ficar pensando no corpo o tempo todo. E olha, essa ideia não é nova. Aristóteles já falava da importância fundamental dos amigos. Foi em 1979 que a ciência moderna começou a colocar essa sabedoria em números. Um estudo famoso mostrou que quem tem laços sociais fortes, de fato, vive mais. A ciência explica. O isolamento social aumenta o estresse crônico que pode levar a doenças do coração. Já a amizade funciona como um verdadeiro escudo, liberando hormônios que nos protegem. Agora, um exercício de reflexão bem poderoso para guiar a nossa visão de saúde. A questão é imaginar o que alguém próximo diria sobre como uma pessoa cuidou da própria saúde. Talvez o legado seja sobre tratar o corpo como parceiro, encarar desafios com coragem e envelhecer bem. Quando a gente pensa no fim, o caminho ganha mais sentido e vira um projeto de vida. No fundo, a história da saúde de cada um está sendo escrita agora. Qual será o legado? Olha, vamos falar sobre saúde do coração, mas de um jeito um pouco diferente. Em vez de focar só nos conselhos técnicos, a gente vai explorar uma questão bem mais profunda. Afinal de contas, qual é o propósito por trás da busca por uma vida longa e saudável? Vamos pensar nisso juntos? E a primeira pergunta, já de cara, é bem filosófica. Por quê? Sabe, qual é o sentido da gente ficar buscando adicionar anos à nossa vida se a gente não souber como adicionar vida a esses anos? É daqui que tudo começa. É esse o nosso ponto de partida. Pensa só, a medicina moderna é fantástica, né? Ela nos dá o como. Todas as ferramentas, a tecnologia, o conhecimento bioquímico, tudo para a gente viver mais. Só que, muitas vezes, a reflexão sobre o para quê acaba ficando de lado. E aí fica parecendo um manual de instruções super detalhado, mas sem uma história, sem um propósito por trás. É que a busca por viver mais não deveria ser só uma fuga da morte. Deveria ser um projeto que nasce do amor pela vida. Porque se não tiver um significado, uma vida longa pode acabar virando uma espécie de exílio no tempo. A gente tá aqui, mas não tá vivendo de verdade. Ok, então, se o objetivo é esse, uma vida longa e cheia de significado, a gente precisa dar um passo atrás e perguntar o que é saúde, afinal de contas. E olha, a resposta pode não ser exatamente o que a gente imagina. A gente costuma ouvir muito aquela definição da Organização Mundial da Saúde, né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Só que, completo, isso é praticamente uma utopia. E o perigo de um ideal assim tão inalcançável é que a gente pode acabar se sentindo sempre doente, sempre em falta com alguma coisa. Mas tem uma outra visão, a do filósofo Hans-Georg Gadamer, que é bem mais interessante. Para ele, saúde não é a ausência de problemas, é a capacidade que a gente tem de lidar com eles. Pensa assim, a saúde é silenciosa. Quando estamos bem, nem lembramos do corpo. A doença não. A doença faz barulho, ela grita. Essa mudança de perspectiva é tudo. Ela mostra que a saúde não é um troféu que a gente ganha e tem que defender a todo custo. Não, a saúde é um processo, é algo dinâmico. É tipo uma dança que a gente tem que dançar, um jardim que a gente precisa cultivar todo dia, um caminho que se constrói enquanto se caminha. E se a saúde é uma dança, a gente precisa de parceiros, certo? E a ciência acabou descobrindo um parceiro super poderoso e talvez um pouco inesperado, a amizade. Para entender isso, vamos voltar no tempo, mais precisamente para 1979. Nesse ano, um estudo pioneiro começou a colocar em números algo que, no fundo, a sabedoria popular já intuía: a importância de ter pessoas por perto. Foi o revolucionário estudo de Berkman e Seme. Eles acompanharam um grupo de pessoas por 9 anos. E a descoberta foi uau! Quem tinha laços sociais fortes, amigos, família, comunidade, tinha taxas de mortalidade significativamente menores. E o mais incrível
Isso valia independentemente de outros fatores de risco, tipo fumar ou obesidade. A conexão humana se mostrou um escudo protetor poderosíssimo. E tem uma explicação biológica bem clara para isso. O isolamento crônico ativa o nosso sistema de resposta ao estresse o tempo todo, fazendo o corpo liberar cortisol sem parar. E o resultado? Aumento da pressão arterial, da inflamação, da resistência à insulina, ou seja, a receita completa para a doença cardiovascular. Já a amizade faz exatamente o contrário. Ela funciona como um amortecedor. O apoio social, ter com quem contar, libera ocitocina, um hormônio que protege o coração, que baixa a pressão, que diminui a inflamação. É basicamente a bioquímica de se sentir parte de algo. Tá, tudo isso é muito bonito, mas como é que a gente traduz essas ideias para a vida real? Como é que se cria um projeto de saúde que seja nosso, autêntico, que faça sentido para cada um? Vamos fazer um exercício de imaginação, quase filosófico. Pense assim, no final de uma vida bem longa, alguém querido vai escrever um pequeno texto sobre como foi a sua relação com a saúde. O que esse texto diria? O que a gente gostaria que ele dissesse? E olha, isso não é um exercício sobre morte, não. É sobre ter clareza, sobre encontrar um propósito. Será que esse texto diria algo como: tratou o próprio corpo não como um inimigo para ser domado, mas como um companheiro de jornada? Que seus sinais foram ouvidos com respeito e que foi nutrido com cuidado e celebrado com o movimento? Ou quem sabe, o texto falaria sobre envelhecer com vitalidade. Mas não aquela vitalidade que é uma busca desesperada pela juventude perdida, sabe? E sim com a sabedoria de ser mestre do próprio tempo, aceitando cada fase com graça. O ponto todo é esse: definir o que vitalidade significa para cada um de nós. É para isso que serve esse exercício, para criar uma espécie de bússola pessoal, para deixar claro quais são os nossos valores de saúde, para transformar a prevenção, que às vezes parece uma obrigação chata, num projeto de vida de verdade, e com isso guiar as pequenas escolhas do dia a dia. E o mais fascinante disso tudo é que essas ideias que parecem tão modernas, na verdade, têm raízes muito, muito antigas. Elas nos conectam com uma sabedoria que atravessa o tempo sobre o que realmente significa saúde e bem-estar. A gente precisa ir lá para a Grécia Antiga para falar de Hipócrates. Ele foi um verdadeiro revolucionário. Antes dele, as pessoas achavam que doença era coisa dos deuses, mágica. Ele chegou e disse: não, gente, as doenças têm causas naturais. Elas estão ligadas ao que comemos, ao ambiente em que vivemos, aos nossos hábitos. E para ele, a base de toda a medicina era uma coisa só: prevenção. Aquela famosa frase dele, que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento, resume perfeitamente essa filosofia. Ela coloca o estilo de vida e principalmente a alimentação como a ferramenta número 1 para a saúde. É uma sabedoria de mais de 2000 anos que a ciência de hoje não para de confirmar. E com isso, a gente volta àquela questão do começo, a questão central. Afinal, a saúde é uma posse que temos que defender com unhas e dentes, cheios de ansiedade? Ou é uma dança, para ser abraçada com alegria e sabedoria? A resposta que cada um dá para essa pergunta, bom, ela pode definir toda a jornada.